Mateus 6, verso 24 a verso 32, por favor. Quero agradecer pela sua presença aqui. Sei que de repente para você foi um dia trabalhoso, mas você decidiu chegar aqui e falou, não, hoje eu vou. E certamente Deus não fica alheio a isso. O texto sagrado diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, ou as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ele faz uma pergunta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo ou no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. 31 ao 33, leia comigo. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Somente até aqui. Que Deus nos abençoe com essa pequena reflexão, meus irmãos. Por favor, me dê a sua atenção. Eu queria hoje intitular essa minha curta palavra falando de um assunto extremamente delicado que tem sido uma luta que você tem enfrentado e que muitas certamente pessoas enfrentam na caminhada da fé. Essa situação tem muitas consequências negativas e isso é o imediatismo. A pressa por obter, por alcançar e por fazer alguma coisa. E uma das primeiras coisas que a gente precisa considerar ou aprender é que na caminhada cristã nós estamos indo na direção de algum lugar em que nós não vemos, mas por meio da fé nós estamos seguindo. De imediato a gente está seguindo para um lugar que o Senhor tem reservado para nós, que nós não vemos, mas é pela fé que a gente está seguindo ela. É pela fé que a gente dá passos a cada dia na direção daquilo que já está preparado pelo Senhor para a vida de cada um de nós. Mas, irmãos, para que nós não erremos esse caminho, para que a gente não ultrapasse os limites desse caminho e não nos desviemos dele, vamos precisar da palavra de Deus, nós vamos precisar da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, para que possamos chegar neste destino final que ele já reservou para nós. Enquanto eu estava meditando sobre Isaías 53, me surgiu o desejo de falar sobre esse assunto. Eu estava pensando, escrevendo alguma coisa sobre Isaías 53, não sei se eu vou falar sobre isso na ceia que vai acontecer no dia 9 agora, porque dia 8, sábado, perdão, estou enganado. Dia 1 agora é consagração e dia 2 a Santa Ceia. Porém, contudo, entretanto, eu conheço o Bispo Rubem, ele vai fazer a ceia também no dia 9, porque muitas pessoas vão estar viajando. Então, eu já estou me preparando para a ceia do dia 9. Esta talvez pudesse ser a palavra do dia 9, eu não sei ainda. Então, surgiu quando eu estava estudando um pouquinho Isaías 53. Quando eu estudei sobre o que as pessoas, irmãos, estão esperando que a igreja pregue sobre o Evangelho de Cristo. Nós estamos diante de
nichos de oportunidades e de coisas, um grande balcão em que as pessoas escolhem o que elas querem levar para casa e elas acreditam que na igreja elas podem escolher também aquilo que elas querem ouvir, que será melhor para a sua vida. Então, o que as pessoas estão esperando que a igreja pregue sobre o Evangelho de Cristo? Que tipo de evangelho essas pessoas esperam ouvir na igreja de Cristo? Eu separei 3 tipos de evangelho que essas pessoas estão em busca de ouvir na igreja. Mas antes eu fiz um contraste entre o que os judeus esperavam de Jesus como Messias. Qual era a expectativa dos judeus como Messias, de Jesus como Messias? E o que as pessoas esperam hoje que a pregação seja? O que as pessoas estão esperando da pregação do Evangelho? Que tipo de mensagem elas aguardam advindas dos púlpitos da igreja? Então, o Evangelho cheio de pompa é o que as pessoas estão em busca hoje. Um evangelho glamuroso, um evangelho em que na igreja em si se tem um lugar específico para uma classe específica de pessoas, para um grupo específico um pouco mais abastados, como se fosse uma área VIP. Ou seja, as pessoas estão esperando que a igreja seja um ambiente em que possa trazer lugares que possam distinguir os melhores, os mais abastados, com os menos abastados. E que a mensagem seja glamourosa, porque tem que atrair, tem que encantar e tem que agradar os mais abastados. Esse tipo de pessoas, esse tipo de evangelho, de mensagem que algumas pessoas estão em busca. No entanto, suas vidas continuam ainda nas trevas. Porque esse tipo de evangelho glamouroso Jesus nunca pregou. Eu, certa vez, preguei uma mensagem em Mateus 4, e que disse que o tema da mensagem é os 3 evangelhos que Jesus jamais pregaria. Que era o evangelho imediatista, é aquele evangelho onde Satanás propôs a ele: olha, se tu és filho de Deus, manda. Manda que essas pedras se transformem em pães. Esse evangelho Jesus jamais pregaria. Que é aquele outro evangelho, que é o evangelho oportunista. Aquele evangelho em que Satanás propôs Jesus para que ele pudesse se prostrar diante dele, para que tudo ele recebesse, que foi a terceira tentação, aonde nesta tentação Jesus não responde a Satanás, mas o ordena que se retire. Esses evangelhos Jesus jamais pregou. Então, se ele não pregou esse evangelho glamouroso, imediatista, não há como a igreja pregar, irmãos. Mas o que as pessoas esperam também é algo mais imediato. Olha, hoje, essa canção é muito perigosa que nós cantamos. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, hoje é o meu dia. Só que hoje para Deus não é o nosso hoje. Esse hoje para Deus pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 38 anos. Aí alguém está dentro de você, daí na mente, está amarrado, pastor, sua palavra está repreendida. Mas pode ser que seja amanhã, pode ser que seja agora, mas pode ser que seja um pouquinho mais tarde. Esse evangelho imediato, das bênçãos imediatas, das bênçãos instantâneas, dos milagres instantâneos, das coisas que nós queremos para amanhã, não para ontem, não para depois de amanhã, mas para amanhã. Esse tipo de evangelho que as pessoas esperam, e os judeus aguardavam um Jesus mais dinâmico, que viesse com poder para destruir o poder dos algozes. E ele não veio para destruir o poder dos algozes. Mas também um evangelho mais agradável, menos que aponte menos o pecado. Hernando Dias Lopes, uma vez, tomando café conosco aqui embaixo, depois que ele pregou, ele nos contou para o bispo Rubens, estávamos ouvindo, e disse que foi convidado a pregar numa igreja em que o pastor disse para ele: não pregue sobre adultério. Se o senhor não puder não pregar sobre adultério hoje, é porque eu estou aqui com algumas pessoas que estão enfrentando isso, e são pessoas que contribuem muito para a nossa igreja aqui. Aí disse: uau, eu não posso pregar sobre um pecado
que tem afastado as pessoas da igreja, do reino de Deus, de Cristo. Por isso, as pessoas querem um evangelho mais agradável, mais palatável, um evangelho que não nos custe nada, um evangelho sem cruz, sem renúncia, um evangelho sem que não haja confissão de pecados. Irmãos, já no Novo Testamento, o grande desgosto e desprezo dos homens quanto à vida de Jesus foi que ele não fez nenhuma entrada política poderosa, triunfal. Pelo contrário, ele passa 3 anos se preparando e preparando seus discípulos para um ministério de apenas, aliás, com 30 anos para um ministério de 3 anos. Ele começa o seu ministério aos 30 e passa 3 anos somente dentro desse ministério. O grande desprezo dos homens foi em relação a isso. E atualmente, irmãos, são poucas as pessoas que desejam seguir o evangelho ou a verdade, onde os resultados não aparecem agora, imediatamente, elas aparecem na nossa caminhada. E uma palavra que sempre eu ouvi de um pastor antigo, ancião, grande amigo nosso, ele dizia: Otávio, essa expressão vitória ele usava, ele disse: a nossa vitória vem na nossa caminhada. Ou se você quiser mudar, as mudanças na vida de um cristão vêm na caminhada. Diga comigo, as mudanças ocorrem na caminhada. É como uma viagem, você só vai apreciar a natureza ou a paisagem dessa viagem quando você pegar o seu carro e sair em casa parado com ele desligado. Você vai ver só aquilo que está diante de você. Então as mudanças acontecem durante a caminhada. E atualmente as pessoas estão assim, querendo um evangelho onde os resultados são agora, imediatos na sua vida. E no evangelho de Cristo, irmãos, resultados não são comprados. Resultados não são adquiridos imediatamente, mas são gerados por meio da fé e da caminhada com perseverança. Quer resultado? Caminhe com perseverança. Quer resultados na sua vida? Quer deixar de ser essa pessoa quem você é hoje? Quer abandonar um pecado? Quer alcançar alguma coisa na sua vida de ordem sentimental, emocional, material? Caminhe com perseverança, mas não deixe de caminhar e aguarde. Por que isso? Porque de fato nós somos a geração mais apressada que existe. Nós somos a geração muito apressada. Nós somos aquela geração que, longe de ser dos antigos, de que deitava-se muito cedo, e trabalho de roça é um trabalho que demanda tempo. Então eles aprenderam a esperar e aguardar as coisas pela própria vida que viviam, ou modo de vida que viviam. Mas hoje a nossa agitação, tudo é mais rápido. Hoje eu fiquei impressionado. Um rapaz foi lá no meu gabinete, eu pedi uma ajuda para ele, pedi uma ajuda aos universitários, porque eu entendo muito de celular, muito mesmo. Sei como ligar e desligar como ninguém, só isso, mais nada. E eu o vi mexendo nas coisas, eu ficava olhando para o dedo dele, ele apertava lá e rápido, um aparelho se comunicando com o outro e passando as informações de um. Hoje em dia, você não precisa mais falar assim, me dá o seu contato. Não, encosta um telefone no outro que ele passa o contato. Pelo menos quem tem iOS é assim. Passa o contato de um para outro sem você precisar anotar ou digitar. É só encostar um telefone no outro que ele já passa o número de um para outro. Meu Deus, acabou a caneta. Não tem mais caneta. Não tem mais isso. Eu não gosto mais de preparar as minhas mensagens no computador. Eu gosto de fazer manuscrito. Eu aprendi com o Steve Lawson que a mensagem manuscrita é melhor memorizada. E mais, fala sério, é mais fácil a gente pegar e digitar. Porque se a gente errar uma palavra, a gente vai lá no corretor do Windows, a gente clica em cima e ele corrige para a gente. Mas a gente continua escrevendo errado. Aqui, quando eu não lembro corretamente se é com S ou SS, aí eu vou arriscar, depois eu vou lá e confiro, acertei. Ponto para mim. Aí eu pego minha professora em casa e peço lá aí, faz uma correção, assim, parabéns, está tudo certo. Mas nós somos a geração mais apressada, irmãos. Temos pressa por quase tudo que não representa algo bom e saudável para a nossa vida.
Só temos pressa por algo que não é bom e saudável para a nossa vida. Pessoas estão com pressa por coisas que não fazem muito bem. Temos pressa por resultados. Temos pressa por resultado na vida sentimental. Temos pressa por resultado até em questões espirituais, as quais não temos domínio sobre ela. Temos pressa por tudo, irmãos. Temos pressa por uma vida financeira mais tranquila, mais equilibrada. Temos pressa para tudo. Queremos ter algo que ainda não sabemos administrar. Queremos viver algo que ainda não vamos saber viver se adquirirmos ela. Queremos ser algo que não temos ideia do preço que nós vamos pagar se um dia ela chegar antes da hora. Tudo isso, irmãos, é porque nós somos uma geração apressada. E numa visão bíblica, o que esse mal, que é o imediatismo ou imediatismo, pode representar para nós e qual consequência ele pode afetar a nossa vida? Primeiro, o imediatismo representa um desvio do plano original de Deus para a nossa vida e é também um desvio da realidade do Evangelho. É uma realidade que nós vivemos hoje de pessoas apressadas demais e que isso representa um desvio do plano original da verdade do Evangelho. Isso muda completamente a figura, o plano original de Jesus para a nossa vida. Vivemos a cultura destruidora do agora, do já. Já percebeu que as coisas hoje, daqui a pouco nós não teremos mais banco físico, porque hoje tudo é eletrônico. Eu mesmo já tem muitos anos que eu não pago uma conta minha em um banco. Vou numa caixa de um banco e vou pagar. Eu boto no meu sofá as contas aqui, boto no meu colo, faço a leitura, faço o pagamento, junto todas elas, boto na minha pasta, está pago, está resolvido. Tudo isso faz parte dessa cultura. É bom? Sim, não estou dizendo que não é, mas ela também é destruidora para algumas coisas, irmãos. É agora e o imediato. Nós vivemos os piores resultados dessa cultura. E que resultados são? Eu internei uma pessoa, membro da minha família, alguns anos atrás, numa clínica de recuperação, não para drogas, mas também, sim, lá tinha. Ela estava depressiva e precisou passar por um período ali de repouso. E fomos interná-la. E constantemente eu ia visitar essa pessoa. Chegando ali, a profissional me procurou para me dar um feedback, um resultado de como é que estava sendo esse processo ali. E eu fiquei curioso e perguntei, por que nós temos tantos jovens aqui? Aí ela disse, eu não viu nada. Nós temos uma fila de espera de para mais de 200 jovens que aguardam vaga aqui para internação, para se desintoxicar da tela. Mais de 200 vagas, mais de 200 pessoas aguardando vaga para fazer um tratamento, para se desintoxicar de tela de celular. Já visto que nós encontramos um dia desse na televisão, uma mãe que tirou o celular da menina que estava dentro do avião e ela fez um escândalo dentro do avião e a mãe não sabia mais o que fazer. Irmãos, o resultado disso, dessa cultura imediata, dessa cultura destruidora do já, dessa tecnologia que avança com rapidez e a gente não consegue acompanhar, isso acaba adoecendo a gente, é a ansiedade. Já viu que tudo agora é ansiedade? É crise de ansiedade, estou com crise de ansiedade, tudo isso porque nós estamos vivendo a cultura do agora, do já, do imediato, nós queremos resultados rápidos. O careca agora não quer mais ficar careca, o cara quer agora de qualquer jeito implantar cabelo. Ele não aceita mais ser careca, então ele quer fazer, não quer mais esperar, ele quer fazer logo a cirurgia. Aí, meu irmão, vou te falar, eu conheço tem uns que eu vi que ficou legal, mas tem outros que era melhor que ele ficasse careca. Meu filho olhou para mim assim, pai, eu vou ficar como o senhor? Eu falei, se ficar, vai ficar bem. Ele, pai, pelo amor de Deus, só tem uma entrada muito grande aqui, o senhor não quer fazer um implante? Não? Eu falei, está amarrado.
Um minoxidilzinho de vez em quando, para o cabelo não deixar de cair, para parar de cair um pouquinho, mas não, fazer implantes não. Porque a vida passa, irmãos, e ela tem que viver, a gente tem que viver normalmente. Mas um dos resultados dessa cultura imediatista é o número excessivo de pessoas ansiosas. O número de pessoas inquietas na sua alma, com pressa de tudo. Pessoas com depressão. Pessoas, irmãos, querendo se suicidar, tirar sua própria vida por conta da pressa que ela vive em tudo que ela deseja na sua vida. Tudo. Pouco compromisso com a palavra e com a obra de Deus. Pouca paciência, pouca perseverança, nenhuma fé. Esses são resultados de uma vida cuja o imediatismo está intrínseco na sua mente e desviando do plano original de Deus e da palavra dele. Ansiedade, depressão, suicídios, pouco compromisso, pouca paciência, pouca perseverança, quase nenhuma fé. Por quê? Porque as pessoas querem as coisas agora, já. Segunda coisa que representa, irmãos, é uma tentação. O imediatismo hoje, essa cultura imediata, é uma grande de uma tentação sobre as nossas vidas. Mateus 4 e 8, por favor, só volte um pouquinho a sua Bíblia, que você está em Mateus 6. Versículos 4 e 8. Aliás, versículos 8 e 9 do capítulo 4. Leia, por favor, comigo. Não, Mateus capítulo 4, versos 8 e 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou como? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. A terceira proposta, irmão, de Satanás foi mais tentadora e perigosa do que todas as outras. Por quê? Porque poder é o que nós queremos. Nós gostamos da ideia do poder. Nós gostamos da ideia de estar na proeminência. Na primeira proposta, irmãos, foi para que Jesus usasse da sua prerrogativa de ser filho de Deus e ordenar. Isso é bom demais, né? Eu te ordeno. Isso é bom demais. A proposta para ele, irmãos, ser grande, foi para que ele pudesse ser grande, o protagonista da sua história, ou seja, eu comando a minha própria vida, eu comando a minha própria história. Isto é uma grande tentação dos nossos dias. Isso é fruto, irmãos, de um imediatismo que atinge a todos nós, a mim e a você. Quantos já tiveram pressa ou estão com uma certa pressa de alguma coisa? Sem vergonha, eu estou. Só que a gente tem que lutar contra isso todos os dias. A segunda proposta foi para que Jesus fizesse o que bem ele quiser. A proposta é: atira-te daqui e você será vitorioso, ou sempre vitorioso. A ideia de que, diz o versículo 6, ele disse: filho de Deus, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. A resposta de Jesus no verso 7 é qual? Leia. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda proposta, então, foi isso: que ele fizesse o que ele bem quisesse. Como é bom a gente fazer o que a gente quer. Como nós gostamos de fazer a nossa própria vontade. A proposta foi: atira-te daqui e você será sempre um homem vitorioso. No entanto, irmãos, a terceira proposta é a mais tentadora e perigosa de todas, porque tem feito muitas pessoas sacrificar a sua consciência em troca de um ganho fácil. Ninguém quer esperar mais para lucrar. Elas querem lucrar sem ter muito trabalho. Elas querem ganhar mais e mais rápido. Aí as criptomoedas pegaram um jovem, porque ele estava com um valor e ele queria triplicar aquele valor, e a proposta foi: se você investir, você vai triplicar o seu dinheiro. Irmãos, não existe almoço grátis.
Meu filho agora há pouco estava lá no meu quarto, deitado na minha cama, um gangolão de 1 metro e tanto, tá grande pra caramba. Aí ele olhou para mim assim e falou: pai, só tenho 1,99 para me emprestar? Eu disse: para quê? Porque o moço falou aqui na televisão que com 1,99 dá para comprar uma RAM, dá para comprar uma casa, dá para comprar um Renegade. Aí ele disse: eu falei: para que tu tem mais o que fazer não, menino? É porque o senhor fala isso lá na igreja. As pessoas querem porque querem ter as coisas, mas elas não pensam, elas compram esses negocinhos que vendem na televisão aí, e agora também tem bet, né? Tem tanta bet agora, bet aqui, bet ali, e as pessoas acreditam que uma RAM custa R$1,99. Elas pegam o seu dinheiro, compram aquele negócio, pagam por aquilo e não ganham uma RAM. Ganham no máximo um girino. No máximo que elas vão ganhar um girino. Aí ele brincou comigo: pai, me preste 99 que eu vou comprar uma RAM aqui e vou comprar uma casa bonitona que eles apresentaram. Irmãos, as pessoas querem sacrificar. Aliás, a terceira proposta é a mais tentadora e perigosa, porque muitas pessoas têm feito. É sacrificar sua consciência em troca de um ganho fácil. Aceitar uma oferta em troca de um prazer ou conforto imediato. Sacrificar sua relação com Deus para não perder tempo e oportunidade. Essa é a grande tentação do imediatismo, ou que o imediatismo traz para a vida da gente. Essa foi a proposta, irmãos, para Jesus. Não perca tempo, não perca a oportunidade, ganhe logo. Você precisa resolver isso logo. O diabo estava propondo a Jesus, irmãos, a glória sem ele precisar passar pela cruz ou pelo processo. E é isso que representa a proposta do imediatismo, resultados na vida de pessoas sem elas passarem pelos processos normais. Fiquei assustado com o relato de 2 jovens sentados comigo semana passada, num evento que eu fui, e eu perguntei: você fez a prova? Me disse: fiz. Como é que foi o resultado? Pastor, eu já sabia que não ia passar. Eu disse: da sua turma, quantos passaram? Quantos tinham dinheiro para pagar? Eu falei: como assim? Porque, pastor, para passar, você tinha que fazer a prova. Mas você sabe quanto custa o curso para você fazer esse concurso? O curso para fazer esse concurso custa 130 mil anual. A proposta foi: paga os 130 e faz a prova que você passa. Quem tinha dinheiro fez a prova através dos 130 mil. E está lá fazendo o curso, sem precisar passar pela prova. Esse é o mundo que a gente vive. Serão profissionais meia boca, serão profissionais que, se eu souber quem são, nunca vai encostar em mim. Eu quero o nome deles, me dá o nome. Porque o dia que eu encontrar, eu digo: você não. Eu vou no veterinário, mas não vou em você. As pessoas estão assim, irmãos, elas querem resultados sem passar pelos processos da vida. Elas querem crescer, elas querem chegar aonde querem, mas elas não querem passar pelo processo. Creio, irmãos, aí eu falo de mim, creio que Deus pode fazer qualquer coisa, ou fazer qualquer pessoa bem-sucedida na vida. Ele pode fazer com que qualquer pessoa obtenha resultados rápidos na sua vida. E ele fez isso com alguns homens, mas todos eles fizeram e tiveram que passar pelos processos. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaque, ele fez isso com Jacó, ele fez isso com José, ele fez isso com Davi, ele fez isso com vários homens. Todos esses homens foram bem-sucedidos na sua vida, alcançaram tudo em sua vida, mas eles não deixaram de passar, diga comigo, pelos processos da vida. Diga para o irmão que está do seu lado: não gosto, mas você vai falar hoje, para ele acordar. Diga assim: meu irmão, resultados têm processos. Precisamos passar pelos processos da vida. A pergunta final que eu faço, e a gente conclui para nós orarmos: como a gente consegue viver dentro desse mundo? Como a gente consegue viver imerso, mergulhado em um mundo globalizado, acelerado, em que as crianças já nascem
olhando aquelas telas. E por incrível que pareça, elas conseguem desbloquear um celular com tenra idade, mesmo que você não tenha dito assim, é aqui que coloca o dedinho, elas conseguem desbloquear aquele negócio. E mexem nos aplicativos de forma rápida e assustadora. Eu dou um recado para os pais jovens aí. Bispo Rubem tem falado muito do livro do pastor Álvaro, e o livro do pastor Álvaro fala exatamente para pais que estão com crianças pequenas e o perigo das telas na vida delas, da construção da vida delas. Muito interessante esse livro do pastor Álvaro. Então a pergunta que eu faço finalizando é como a gente vai conseguir, como igreja, cristãos, viver imerso em um mundo globalizado, acelerado, imediatista, sem que essas consequências que eu falei lá, de depressão, suicídio, ansiedade, pouca paciência, perseverança nenhuma, fé nenhuma, como nós vamos conseguir viver nesse mundo sem que essas consequências nos atinjam? Sem que a gente consiga passar por isso ilesos. Primeiro, escolha quem servir e sirva. Versículo 24 do capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente tem que escolher a quem nós vamos servir, o que nós queremos para a nossa vida. Vivermos como o salmista no Salmo 131, que escolheu viver como aquela criança que se aquieta no peito da sua mãe e sabe que Deus vai cuidar dele, como o Vicente, quando encontra a mamãe no hospital, e ele já tem esse contato logo cedo com a mamãe, e ele tem essa segurança, a Aurora tem essa segurança da mamãe pertinho dela, do calor da mamãe. A gente pode escolher viver assim, ou escolher viver ansiosos, correndo de um lado para o outro, tentando alcançar uma coisa que está muito além da nossa vida, irmãos. A segunda coisa que a gente pode fazer, que creia, irmãos, é crer que Cristo será suficiente sempre para a gente. É crer, é escolher quem servir, e ao escolher Cristo, crer que Ele será suficiente para sempre em nossa vida. Amém, irmãos? Crer que Ele será suficiente para nós e suprirá todas as nossas necessidades no tempo e na hora certa. Ele há de suprir as nossas necessidades não só no tempo dele, mas na hora dele, na hora certa dele. Ninguém cresce rapidamente, ninguém nasce monstro, ninguém alcança nada da hora para o dia. Essa história de comprar carro e casa por R$ 1,99, isso é para tirar dinheiro das pessoas que têm uma mente extremamente fraca, desprovida da graça de Deus. E não tem um, tem vários e várias propagandas diariamente levando pessoas a quererem construir. Domenico de Masi, um sociólogo italiano, escreveu um livro chamado O Ócio Vicioso. Ele diz que as pessoas compram o que não querem, aliás, compram o que não precisam com o dinheiro que elas não têm para mostrar uma coisa que elas não são. Veja se não é isso que está acontecendo. As pessoas têm uma televisão, mas apareceu uma de 68 polegadas, tela plana. Ela já tem uma de 55, mas elas querem comprar uma de 65. Ah, mas saiu agora que é LED, e eu preciso comprar aquela, e ela vai comprar, paga em 24 vezes. Elas precisavam daquilo? Não. Elas tinham dinheiro para comprar aquilo? Não, para mostrar uma coisa que elas não são. Então, irmãos, esses dois conselhos ficam para nós. Como a gente vai conseguir viver imerso nesse mundo globalizado e imediatista, escolhendo quem servir? Escolha Jesus, escolha a confiar a sua vida a Cristo, que Ele vai cuidar de você. Amém, meus irmãos? E creia que Ele vai suprir as nossas necessidades e vai fazer as coisas no tempo e na hora certa em nossa vida. Podemos ler novamente capítulo 8 de Eclesiastes, para essa palavra ficar gravada na sua vida, na sua mente?
Volte um pouquinho o texto. Eclesiastes 8. Do 5 ao 8. Quantos acharam? Vamos ler juntos, por favor. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito, bem forte, porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que se entrega. Meus irmãos, guarda o mandamento, e você jamais vai experimentar o mal. E seu coração sábio vai passar a conhecer o tempo de Deus e o modus operandi que Ele trabalha. E a nossa alma vai se aquietar. Nós vamos aprender a viver quietos, não ansiosos. Não correndo de um lado para o outro, tentando alcançar e obter as coisas fora do tempo. E eu volto a dizer, quando queremos ter algo que ainda não podemos administrar com sabedoria, aí gera crises de ansiedade, depressão, e não tão poucos irmãos, nem poucas pessoas querendo tirar sua própria vida. E eu gostaria de orar por isso hoje.